A minha convidada de hoje chama-se Catarina. Catarina é psicóloga. Conheço o trabalho da Catarina através das redes sociais. É com muito gosto que tenho a Catarina na minha lista de convidados. Catarina, diz-me realmente quem tu és e fala-nos também deste teu projeto profissional, deste espaço muito acolhedor. Antes de mais, agradeço eu pelo convite. É sempre uma boa oportunidade para. Eu gosto sempre quando as pessoas querem falar de saúde mental, estou sempre muito apta a explicar, porque nós temos que ir desmistificando o que é a saúde mental. E é precisamente por desmistificar que eu transformei este espaço num ambiente assim mais acolhedor, mais informal, porque a minha ideia era sempre, quanto mais relaxada a pessoa estiver, mais fácil será falar sobre temas complexos, não é? Sobre que não se esteja a sentir ali muito avaliada, não é? Porque numa secretária, no contexto clínico, às vezes as pessoas sentem um maior impacto. E assim não, temos uns chazinhos, temos um café, temos umas bolachinhas e acaba por ser uma coisa mais tranquila. Eu queria muito desmistificar isso. Eu sou psicóloga clínica, especialista nesta parte da psicologia clínica pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas também tenho uma pós-graduação em psicologia educacional, porque trabalhei mais de uma década em escolas, muito ligada às necessidades educativas especiais, portanto, perturbações do neurodesenvolvimento, PHDA, dislexia, autismo, e, portanto achei que na altura faria sentido ter aqui mais uma formação mais específica nesta parte educacional. No entanto, sempre trabalhei em clínica, sempre trabalhei no privado, e em 2023 abri aqui o meu consultório, queria realmente desmistificar aqui o que era a psicologia ou ir ao psicólogo. Em termos de experiência, tenho experiência com crianças, jovens, adultos e também me foquei nos grupos terapêuticos, ou seja, a ansiedade tem sido assim uma temática muito interessante nos últimos anos, então sou mentora de grupos terapêuticos focados efetivamente na ansiedade. Também colaboro com a Linha Nacional de Prevenção ao Suicídio, do SNS 24, porque já a minha tese de mestrado era sobre o suicídio. E aqui posso já fazer a ponte de o porquê ser psicóloga, ou seja, interessava-me muito entender o comportamento humano, mas também o sofrimento humano, porque nós, ao passarmos por fases da nossa vida que são desafiantes e realmente isso acaba por ser muito complexo, mas transforma-nos, não é? Portanto, a Sem nossa dúvida alguma. capacidade de resiliência, a nossa forma de reagir ao sofrimento, eu achava muito interessante conhecer esta parte. Daí também depois ter uma formação específica no luto, porque também é uma das fases de vida mais complexas, não é? A morte, a perda de alguém, e, e pronto, e tenho trabalhado muito assim neste âmbito. Gosto de temas complexos, também sou terapeuta de casal, sim, porque tenho mesmo dedicado muito à minha profissão. Eu sinto que o meu propósito passa muito por aqui, nem me imagino ser outra coisa, porque realmente não sei explicar. Sei que enquadro-me mesmo neste papel e o meu propósito de vida está muito associado a este papel, que é fazer parte dos processos complexos da vida das outras pessoas. Catarina, dada a tua experiência diversificada, diz-me o que é que já sentiste, o que não sentiste, a tua opinião do papel do exercício físico na nossa saúde mental, ou seja, independentemente da idade da pessoa. O exercício físico tem realmente aqui um papel muito importante. Eu costumo dizer que é um aliado da nossa saúde mental, por várias razões, mas a principal tem muito a ver com o ativar os nossos neurotransmissores e, portanto, ter aqui um papel na nossa neuroquímica, porque ativando os neurotransmissores liberta mais serotonina, que é a hormona do bem-estar, mais dopamina, a hormona da motivação, mais noradrenalina, no foco, as endorfinas, do prazer, do relaxamento, e também tem um papel fundamental
na mediação do cortisol, que é a hormona do stress. Portanto, existe aqui uma explicação científica, não é, dos impactos positivos que o exercício pode ter na nossa saúde mental. E depois tem as outras componentes de, obviamente, nós mexermos, nós sairmos de casa, nós fazermos atividades, seja individuais, seja em grupo, também cria, por um lado, a interação social, mas se o fizermos sozinhos, também ajuda muito na autoestima, porque nós vamos cuidar de nós, não é? Nós estamos connosco a cuidar de nós. E isso também tem aqui um papel muito importante. E até no sentido que se fizermos exercício físico, independentemente da pessoa que se sente muito depressiva ou não, ao final do dia sente-se mais cansada e descansa melhor, dorme melhor. É um conjunto de benefícios que o exercício físico transmite para a pessoa. E na depressão existe até um modelo que a Ordem dos Psicólogos já trouxe para dar formação, que é o modelo Met Step Care, que está muito direcionado aos vários níveis da depressão. Portanto, uma depressão ligeira, a pessoa ainda está muito funcional, consegue ativar a parte do exercício físico com relativa facilidade. Numa depressão moderada, talvez um pouco mais difícil, se calhar temos que adaptar mais 10 minutos de caminhada, já não pode ser uma coisa tão intensiva. E numa depressão grave, às vezes o simples facto da pessoa se levantar da cama, abrir a janela, não é? Portanto, pequenas coisas. Sim, a ativação comportamental depois tem que ser regulada mediante o caso e mediante a pessoa, porque não chega a nós dizermos só vá, mexe, porque se fizeres exercício vais ficar melhor, não é? Dependendo dos casos. E na depressão, a depressão é uma doença muito incapacitante e não é preguiça, não é? A pessoa não consegue mesmo, é um dos sintomas. Mas sem dúvida que depois ajuda muito nessa outra parte, porque a depressão também tem as alterações comportamentais, quer seja a nível do apetite, ou se come pouco ou se come muito, quer seja ao nível da insónia, ou se dorme pouco ou se dorme muito, que é a hipersónia. Vem trazer consequências. Exatamente. Catarina, como eu sei que também tem experiência com a população mais específica, estamos a falar mesmo em questão do autismo, outra vez aquela pergunta que é muito importante, o impacto do exercício físico no autista, nos diversos níveis. Para as crianças com o espectro de autismo acaba por ser muito, muito, muito interessante quando nós conseguimos trabalhar a parte do exercício físico. Eu estou-me a lembrar de um caso nas escolas que tive, que era um autista não verbal, e no entanto ele foi para a natação e ele é top. Tipo, ou seja, ele é espetacular, já ganhou medalhas, portanto, ele envolveu-se tanto encontrou um interesse dele. E lá está, apesar das fragilidades que o espectro o faz ter, ele aqui brilha, não é? Portanto, também vai aqui reforçar muito a autoestima, a autoeficácia, não é? O sentir que consegue fazer coisas como os outros conseguem. E depois não só, não é? Trabalha muito também da inflexibilidade cognitiva, que é típica nos autistas, ou seja, eles são muito rígidos, tem que ser desta forma, as rotinas têm que corresponder, mas precisamente porque no exercício físico tem que haver consistência, não é? Esta questão das rotinas deles acaba por ser um superpoder, não é? Porque eles são muito sistemáticos e tem que ser daquela forma. E depois também para a interação social, ou seja, que também é uma das fragilidades no espectro, que é a questão eles ficam muito no mundinho deles, eles têm dificuldade na interação, portanto aqui tudo que sejam exercícios físicos também de equipa, não é? Jogos de equipa, de integração social, acaba por estimulá-los imenso. Também tenho aqui um menino que neste momento acompanho, que está no futebol e aquilo para ele é... ou seja, o facto de estar lá a passar a bola e não sei, isto tem sido... O foco não é tanto o tempo desportivo, é mais o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal e esta parte social, não é? Claro que o exercício também lhes faz bem, conforme aquilo que nós estávamos a falar, mas para eles ainda tem aqui um papel mais profundo, porque trabalha estas duas vertentes, a inflexibilidade cognitiva e também a interação social.